Em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar hoje do tema Atravessando do Cansaço à Conquista. O livro tema é de Josué, claro. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nessa noite nós sejamos abençoados e edificados com esta palavra. Que teu nome seja glorificado, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava vendo essa guerra que está acontecendo aí, né? Israel com os Estados Unidos atacando o Irã, né? E aí eu fiquei olhando os modus operantes dos israelenses, né? A maneira que eles trabalham na guerra, tal, não sei o quê. Enquanto estão lá, e aí eles atacam o inimigo que eles têm um slogan assim dizendo: é proibido desistir, é proibido ser vencido. E eles têm todo um mecanismo assim, onde eles saem por inocentes da história e quem ataca é o culpado. É uma coisa, está valendo assim um negócio maligno. Mas vendo os israelenses, né, a gente observa que se hoje estivéssemos nos dias de hoje, Josué nos dias de hoje seria esse pessoal aí do Mossad, toda a tecnologia israelense. E aí você começa a pegar e ver o quanto eles eram hábeis com aquilo que eles tinham nas mãos na época que eles viviam. Se eles tivessem o material bélico de hoje, o estrago seria muito maior e a vitória seria mais rápida. Por que eu estou falando isso? Nós observamos que Josué ele tinha inimigos a vencer. Josué tinha terras a serem conquistadas. Josué tinha um grande desafio a vencer. E nós temos a nossa realidade também hoje. Cada um de nós temos as nossas realidades. A nossa realidade de conquista diária, quem pega ônibus levanta mais cedo do que quem sai de carro para trabalhar. Quem sai de carro enfrenta o trânsito da região, aqui onde você mora. E nós vemos que Israel não era diferente nas suas conquistas diárias. Né? Eles moravam em lugares muito quentes, como eu já fui. Era calor de 50 graus, com sensação de 60 ou mais. E era uma coisa absurda. É absurdo. A maneira de sobrevivência deles é muito difícil nos dias de hoje e muito mais na época de lá. Mas nós temos um ponto de conexão dos dias anteriores para os dias de hoje. A nossa realidade de hoje ela é muito diferente deles de ontem. Né? Qual é a nossa realidade de hoje? Vencer os boletos. Né? E muitas das vezes a nossa realidade é nós olharmos para aquilo que nós temos para vencer. E muitas das vezes que quando a gente olha, gera em nós uma insegurança, né? Como se fosse um muro de Jericó, algo intransponível para acontecer. O espírito que Josué tinha, irmãos, presta atenção. O que Josué tinha e o que Josué carregava não ignorava o muro que ele tinha para vencer e derrubar, mas ele confiava no Deus que derrubava o muro. Guarda isso que eu estou te falando.
O problema não é você ter um muro na sua frente. O problema não é você, às vezes, como ser humano, ficar desanimado pelas dificuldades. Hoje é quinta-feira. Ontem eu cheguei em casa, de terça para quarta, saímos do culto, ficamos aqui um pouco mais tarde, depois saímos, aí até você chegar em casa, comer, né? Era umas 2 da manhã, estava deitando. E aí quando foi 5:30 da manhã, muitas vezes você fala assim, ó, eu já perdoei o fulano. Eu já perdoei a ciclana. Eu já perdoei o Beltrano. E quando você sonha com alguém que um dia fez muito mal para você, e Deus mostra uma obra de feitiçaria nessa pessoa, e Deus fala assim, levanta e ora por ele. Aí você vai saber se você perdoou ou não. Foi o que aconteceu. A minha carne fala assim, isso é hora de sonhar com essas coisas. Volta a dormir, quando se levantar, tira amanhã de jejum e já ora por essa pessoa. Mas o Espírito Santo falou assim, eu não consegui dormir. Eu fui para a sala e eu entrei em guerra até era 5:30 da manhã, até umas 7:30, 8 horas. Quando eu terminei de orar, de clamar, me deu uma paz e veio um sono. Eu dormi mais 1h30, 10 horas da manhã eu estava na rua trabalhando. Você está preparada para viver dias assim na sua vida? Você está preparado para viver coisas assim como Deus me deu como experiência? Irmãos, é tão real o que Deus me mostrou que eu escrevi, mandei para a pastora Raquel. Aí eu falei assim, tem que orar mesmo. Porque o que está por vir sobre a pessoa é terrível. E eu poderia muito bem levantar a mão e falar assim, que venha mesmo essa justiça para aprender. A minha carne poderia falar isso. Mas, irmão, eu fiquei tão preocupado, tão assustado com a visão, que eu não sabia fazer outra coisa, só orar. Falei, Senhor, tem misericórdia da família. Tem misericórdia disso, tem misericórdia. A minha oração, irmãos, é como se fosse alguém da minha família de sangue orando. Nós precisamos entender, guarda o que eu estou te falando. O que vem contra você, você não pode ignorar. O que vem contra a sua vida, você não pode descartar. O que vem contra você te abate, te desanima às vezes muito, muito. Dá vontade de falar, quer saber? Vou passear no Brás, como diz a história, né? Quer saber? Tudo isso é natural de você, eu e nós sofremos. Eu estou falando de dores, irmãos. Eu estou falando de dificuldades que eu e você enfrentamos. Eu estou falando de dias, de semanas que você precisa daquela semana que seja boa, que seja 10, e ela foi menos 10 para você. Eu estou falando daquilo que te tira o sono, te tira o apetite, te dá angústia, te dá insônia, te dá vontade de... Estou falando de coisas que você tem vontade de abrir a boca, quer saber? Eu vou falar mesmo e falar, rasgar e tal. E Deus está falando assim, nada disso. Deus está falando, entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo, porque eu tenho uma resposta a respeito de tudo isso. Porque tudo que está acontecendo contra você, contra mim, contra nós, contra a igreja no Brasil, no mundo, seja onde for, onde tiver uma igreja, o que está acontecendo não é natural, é espiritual. Tudo que está acontecendo conosco é espiritual.
há uma oposição para tirar a tua paz. Porque se você tirar a paz, se você tirar a paz, ó, se você perder a paz, você se precipita nas decisões. Se você fica angustiado, você vai abrir a tua boca para murmurar. Você sabe o que você fez? Descansa no Senhor. Porque o meu e o teu, o nosso Deus não deve nada a ninguém. Amém, irmãos? Nós precisamos ter maturidade com o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo isso que acontece com você tem um único propósito. Qual é? Parar o propósito de Deus na sua vida. Quando alguém me procura para falar alguma coisa, primeiro eu vou ver o que está falando. Segundo, eu vou ver a integridade. Terceiro, eu vou orar. Por quê? Porque eu não posso entrar, nem você. Nós não podemos entrar numa pauta, num assunto, numa guerra que Deus falou para você não entrar. Eu sempre aprendi isso na vida. Nem toda guerra eu devo entrar. Não entro. Amanhã tem um pastor vindo de um outro estado, bem longe. Amanhã. A gente vai sentar, conversar e ele vai voltar. Porque é algo de Deus que precisa ser resolvido. Agora, as pessoas que te procuram, elas veem você uma direção para a resolução? Ou vê você uma lata do lixo que ela despeja em você, fala o que quer de você, dos outros, seja quem for, levanta as costas e vai embora. E deixa você mal. Porque você não pode ser receptor de informação que vai matar a tua fé. Guarda o que eu estou te falando. Você acha que Josué, com todo aquele exército que ele tinha, os inimigos não eram maiores do que ele? Claro que era. Eles tinham mais forças, mais conhecimento no território que Josué estava invadindo? Claro que sim. Mas Josué, ele não ignorou o muro, ele não ignorou os inimigos, mas ele creu no Deus que derrubava muros. E hoje eu venho falar para você, aprenda a identificar quais são os muros da sua vida. No texto fala, não te mandei eu, e ser forte e corajoso. Há uma ordem. Te mandei, seja forte e corajoso. Por que forte? Porque vira momentos de fraqueza. Corajoso, porque vira momentos de timidez, de medo. E ele fala, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que andares. Irmão, é Deus que está falando, eu estou com você por onde você andar. Eu estou com você aonde você estiver. Eu estou com você. Não temas, não temas, não se espante. Não fique preocupado. Eu estou diante de você. O muro é grande? É, mas eu sou Deus para derrubar o muro. Amém? A dificuldade é grande? É, mas eu sou Deus que te dá estratégia, te dá inteligência, te dá sabedoria. Você precisa entender isso. Você tem que ter esse ponto de conexão. Você tem que saber, tenho isso, tenho. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não deu agora, vai dar depois. Você tem que ter esse espírito que Josué tinha. Qual era o espírito? Da confiança de saber. Eu não ignoro o que está diante de mim, mas eu tenho um Deus que vai ajudar a derrubar tudo aquilo que está vindo contra mim. Primeira coisa, para você entender. A segunda coisa, você precisa ter a estratégia da santidade no seu cotidiano. Você precisa ter essa estratégia de santidade no cotidiano. Josué, ele não conquistou nada sem organização e obediência. Josué era organizado. Então ele recebe uma ordem e o que ele tinha na mão ele organizou. E ele venceu com aquilo que tinha na mão.
Deus não criou coisas diferentes para dar. Não. Com essa arma que você tem, com esse povo que você tem, com essa consciência que você tem, eu vou te dar vitória. Na igreja, nós vemos que na igreja e na vida, ser guerreiro significa ter uma integridade. O que é isso? Um funcionário que não engana o patrão, o vizinho que ajuda e o cristão que não se contamina com um jeitinho. Tudo isso é ser santo na maneira de viver. Então, quando eu estou trabalhando, entra alguém e começa o assunto sobre vida, uma frase a pessoa fala assim: você é cristão? Graças a Deus. Não, porque a tua palavra é diferente. Então as pessoas precisam ver que o que sai de dentro de você é diferente. Nós precisamos ter essa ação prática. Ser um guerreiro é ter uma integridade, onde Deus pode te confiar coisas maiores. E aí hoje eu digo a você um desafio que você precisa ter. Você precisa ser uma unidade de elite espiritual. O que é isso? Você precisa ser uma pessoa-chave. Na rua onde você mora, alguém sempre vai te procurar. Você vai na igreja? Ora lá por mim. Você ora, quando você orar, ora pela minha vida. Nós precisamos ter essa disciplina que Josué tinha. O bairro precisa saber que aqui na Vila Moraes tem uma igreja que não negocia valores. Que os ofendidos muitas vezes falam, é muito severo, mas sabe, pode falar que a gente é severo, pode falar que você é radical, mas nunca vão dizer que você é torto. Porque na vida que nós vivemos, né, as pessoas são radicais nas suas decisões. Vai falar para uma pessoa que vive a vida dela do jeito que ela quer, ela vai falar assim, vai falar que está errado, vai falar assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Agora Deus te chama para você ter uma ação de ser uma unidade de elite, de ser uma pessoa que a sua palavra não faz curva. Você é uma pessoa que não vem com duas conversas. Você é uma pessoa que não tem como. Não adianta se sentar com você, não vai ter duas conversas. Por isso, nossa, eu estou tão ausente, as pessoas estão tão ausentes de mim, as pessoas parecem que não me procuram mais para conversar. Por quê? Porque na sua vida sai santidade, sai integridade. Então elas não vão te procurar. Então você precisa entender que antes de um bairro ser transformado, você é uma pessoa que é transformada. A terceira coisa que esse texto fala é que a nossa maneira de viver, ela nos mostra um grito de vitória na luta diária. Põe capítulo 12 para mim, por favor. Isso, capítulo 12. Josué, ele tinha uma caminhada, são esses os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, cujas terras se apossaram da além do Jordão, para o nascente desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermão e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava... Aí começa. Você pegar o capítulo 12, você vai ver o que Moisés conquistou, o que Josué deu continuidade conquistando. Então, que as suas conquistas, quando Deus fala ser forte e corajoso, você tem que ter esse ponto de fé. Que as pessoas olham para você e a sua vida é um grito de vitória. Que a sua vida é um posicionamento de ponto de fé. E muitas das vezes, irmãos, ter grandes vitórias não é o melhor. Mas as pequenas diárias é que definem que você tem um grito de vitória. E nós precisamos entender: quantos de vocês um dia vieram do mundo? Quantos de vocês um dia tinham problemas sérios?
tinham problemas de social, emocional, espiritual. E olha onde você está. Você está sentado na casa do Senhor. A sua vinda aqui, e os que nos assistem, é um ponto de vitória, é um ponto de fé. É um grito de vitória. Irmãos, eu lembro como hoje. Eu não gosto de falar muito de mim. Eu tenho uma aversão de falar de mim. Eu gosto que falam por mim. Mas tem coisas assim que eu preciso falar. Alguns anos atrás eu passei um momento muito difícil ministerialmente falando. Porque para ter sucesso onde eu estava, tinha que ter alguns mecanismos. E eu nunca fui disso. Eu nunca fui desses mecanismos. Eu tinha uma referência no altar que dizia, se você orar, buscar no Senhor e mergulhar na palavra, inevitavelmente, Deus vai te abençoar. E era uma coisa impressionante onde a gente passava. Os resultados vinham. E isso causava muita inveja. Quando nós começamos com Efraim, antes de começar, Deus me deu uma palavra. De uma pessoa que eu falei assim, é Deus aí. Porque a pessoa que falou comigo, irmãos, pensa no religioso de carteirinha. O número da inscrição da carteirinha da tribo da religiosidade, 001. Cara, irmãos, você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. O radical que o cara é. Mas é um homem de Deus. Na maneira dele, é um homem que ora, o céu responde. E ele falou assim, você está começando uma obra, né? Eu falei, por obediência. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai atualizar a sua vida lá. Você vai entender que só vai estar ao teu lado com a visão da igreja. Quem tem a visão, quem não tiver, vai passar. Você vai chorar. Você vai viver dias muito difíceis. Vai ficar momentos vazios. Você e Deus e a igreja vazia. Porque você vai lutar naquele lugar contra um espírito que não tem identidade territorial. E Deus levou você para esse território, para te dar uma identidade espiritual para aquele lugar. E através dessa igreja, muitas igrejas ao redor vão florescer, o bairro vai mudar. E fique em paz, porque o que Deus está plantando lá vai radiar para muitas pessoas. Aleluia. Irmão, estou vivendo tudo aquilo que ele falou. De vez em quando ele me liga. Estou descendo do monte aqui, pão e água, 40 dias. E ele manda umas assim braba. E fala umas coisas assim absurda. Absurda. E aí, voltando ao assunto, tem coisas que eu preciso falar. E eu passei um momento muito difícil. E essa pessoa, entre aspas, me prejudicou. E Deus me deu um sonho. Que eu passaria uma situação bem difícil lá na frente. Eu estaria muito melhor do que eu estava vivendo agora com aquilo que eu ia perder. E perder na condição que eu estava era algo muito complicado, que mexia muito com ela. Mas aconteceu. E um belo do dia, eu no aeroporto de Viracopos, fazendo conexão para Recife. E aí ele virou assim para mim e falou, você é o Fragoso? Lembra de mim? Eu falei, não tem como esquecer de você. Eu falei, eu preciso te pedir perdão. Porque eu acordava e dormia, como aquele texto da Bíblia fala, que os maus só dormem, conseguem descansar depois que praticam o mal. Quando vê que o seu inimigo foi prejudicado, ele consegue dormir. Enquanto eu não consegui, enquanto eu não te prejudiquei, enquanto eu não te, acabei com você, eu não conseguia dormir. E a gente orava, e eu até orava para tentar, não sei, alguma coisa tinha que acontecer. Alguma coisa tinha que acontecer. E eu hoje, tudo que eu fiz para você, eu colhi 100 vezes mais. Perdi tudo. Estou com câncer. Estou assim, estou assado.
E eu preciso que você libere a minha vida, porque minha vida está presa por causa disso. Eu falei, vai, não peques mais, querido. Nem lembrava disso. Mas eu lembrava, assim, às vezes. Eu levantei a mão e falei, Deus te abençoe. Sumiu, nunca mais eu vi. Dias depois eu descobri que ele morreu. Então você precisa entender. Quem ouviu a voz de uma promessa, não teme que o muro vai cair. Quem ouviu a voz de que está dizendo, ser forte, corajoso, porque eu estou com você todos os dias da sua vida, você não vai temer nada. Não vai temer. Você não vai temer. A ameaça, as lutas, os problemas que vêm diante de você não são maiores do que a promessa que Deus fez a teu respeito. Você precisa entender. Se você orar mais, se você mergulhar mais, se você crer mais, cada palavra que vem, você vai rir, porque você sabe, a voz que eu vi não me deixa enganado, a voz que eu escutei não me deixa confundido, a voz que falou comigo é o Deus que derruba os muros de Jericó. Você precisa entender isso. Você tem que ter o grito de vitória nas lutas diárias. Você tem que ter esse ponto de fé, como eu disse. E o teu grito é, você com o seu testemunho, você incentiva pessoas a seguir a sua referência de um homem, de uma mulher, que tem uma vitória diária na sua vida. Então, guarda aquilo que Deus está falando. Guarda, a terra é nossa. Amém? Diga aí, a terra é nossa. Diga. Fala assim, Deus nos colocou, fala, no lugar onde estamos, não para sermos derrotados. Ele nos colocou aqui para possuirmos a terra através do serviço, do amor e da fé. Muita coisa que está acontecendo na tua casa de bom foram definidas nos dias da tua fidelidade nesta casa. Muitas coisas que você saiu de casa, mas vai fazer o quê? Tem que ir hoje. Quando o teu corpo fala assim, fica em casa, pega a pipoca, assista a Netflix, BBB, né? Tem gente que gosta, não gosta. A Fazenda, sei lá o que for. Fica assistindo algum programa de televisão, algum filme, algum desenho, sei lá, alguma série. Aí você falou, quer saber? Eu vou para a casa do Senhor. Nesses dias que você decidiu estar, Deus definiu grandes vitórias na sua família. Tudo que você vive hoje como bênção, promessa de Deus. Teve pessoas que chegaram, que nós demos uma direção. Faça isso, trabalhe com isso, se aplique nisso. No dia futuro, em dias depois, aquilo que tinha na mão trouxe um grande livramento para não viver grandes vergonhas. Porque tem coisa que Deus nos dá como direção, na hora dói, não entende aquela coisa, e não sei o que, não sei o que lá. Então o Senhor está falando, eu estou dizendo, ser forte, corajoso, porque o Senhor vai derrubar o grande muro de Jericó diante de você. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Quem lembra da Efraim no início? Eu tinha um carro próprio preto. E o carro vivia quebrando. Ele vivia quebrando, irmão. Eu falei assim, Senhor, esse carro aqui está quebrando demais. Então é o seguinte, eu vou moer esse carro aqui agora para ajudar a tua obra. E Senhor, ser com ele, porque comigo o Senhor já está. O carro parou de quebrar. E na venda foi supervalorizado. Desde o dia que eu peguei tudo que eu tenho, eu falei assim, primeiro ao Senhor, depois a mim, começou a parar os problemas. Por que você não faz isso com a sua vida? Por que você não dedica mais a sua vida ao Senhor? Por que você não se mergulha mais? Por que você
Não procura ter alguma experiência maior. Por que você não sai um pouco do piloto automático? Por que você não dá um passo um pouquinho a mais? A bondade de Deus não é suficiente para você fazer isso? Será que eu e você, nós estamos muito ocupados para que Deus não possa ter um pouco mais da nossa atenção? Deus quer a nossa atenção. Deus precisa da nossa atenção? Não. Mas porque Ele nos ama, Ele quer a nossa atenção. Não é que você quer morar no céu. Quem quer morar no céu? Quem quer ir para o céu? Você não fala com Ele todo dia? Você quer chegar no céu lá com ele? Tudo bem? Eu sou Daniel. Prazer, Paulinho. Faz tempo que a gente se fala, mas seja bem-vindo. Você tem que ter essa experiência de relacionamento com Deus. Você tem que ter essa condição. Aonde? O muro é grande? É. A luta é grande? É. O desânimo vem? Bastante. Tristeza chega? Chega com força. Mas o Deus que eu sirvo me dá força para derrubar o muro. Com um grito. Qual o grito? O grito da minha santidade. O grito da minha vida espiritual. O grito do meu compromisso. O grito da minha fidelidade ao Senhor. O que nós estamos hoje numa geração onde muitos lugares pregam massageando o ego? Porque se confrontar, falar de cruz, pecado, santidade, vai esvaziar. Então nós não somos desses. Nós somos aqueles que nos preparamos para ir para o céu, com 5, com 10, com 1000. Deus vai nos dar. É esse privilégio de um dia olharmos nos olhos dele e falar assim, Senhor, com aquela música do Juliano Som, Senhor, valeu a pena. Então, que você saia daqui nesta noite. Saia daqui com essa condição. Atravesse o cansaço para o nível de uma conquista. Se você está cansado é normal. Mas quando você tem certeza que a conquista virá, você se reanima diariamente no Senhor. Irmãos, quando eu tive aquela visão, aquele sonho, como foi difícil eu olhar aquilo. Irmãos, eu tremia. A sala foi tomada pela glória de Deus. Eu não conseguia orar em línguas normais. Eu só orava em língua estranha. E mostrar, se eu fechasse o olho naquela, eu via a entidade na frente assim. Terrível. Contra a situação. E Deus falou assim, por você ter liberado o perdão, você tem autoridade para cobrir e não deixar o mal acontecer. Pode ter certeza que Deus vai fazer muita coisa esse ano na nossa vida, viu, irmão? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero orar. Eu quero abençoar a tua igreja. Nós, como igreja, precisamos enxergar diferente. Perdão dado, o acesso é negado. Perdão dado, não se senta mais à mesa. Mas o perdão dado também nos dá autoridade para orarmos por aqueles que um dia nos perseguiram. Nos dá autoridade para orar por aqueles que até nos perseguem. Seja a igreja, seja a família, seja o patrão, seja o que for. Eu quero orar e nos colocar diante de Ti, Senhor, com esta palavra. Que o Senhor nos levanta como pessoas de elite espiritual. Aonde verão em nós a marca de um guerreiro que tem conquistas diárias, que vive uma constância e que nos seus olhos brilha a esperança de que um dia toda muralha irá cair por terra. Pai, em nome de Jesus, perdoa o nosso cansaço, perdoa a nossa tristeza, perdoa o nosso desânimo, perdoa muitas vezes a nossa falta de fé, perdoa, ó Deus, as nossas murmurações, os nossos questionamentos. Tudo isso é resultado de um relacionamento raso. Mas quem está na tua presença, quem desenvolve a tua presença, quem desenvolve a voz no ouvido, jamais será confundido. Os olhos brilharão como Josué e Caleb. Depois de 40 anos o espírito é o mesmo, a alegria era a mesma, a motivação
era a mesma, porque a promessa se cumpriu, porque aquele que prometeu não tardará e não falhará. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Eu declaro a tua bênção, a tua vitória, para a honra e glória do teu nome. Erga, aleluia, da saúde espiritual, vitória, alegria, paz, equilíbrio, para que eles possam ver o fruto do seu penoso trabalho. Pai, em nome de Jesus, honra o esforço, honra a fé de cada um e dê a vitória para a honra e glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. A intercessão pode voltar. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu lembro como hoje, eu já contei isso aqui algumas vezes na igreja. A gente estava lá na África e no segundo período da primeira viagem que a gente fez, a roda da caminhonete, a Hilux, quebrou, soltou o cubo, saiu a roda. A gente no meio da selva, da savana, onde você vai achar um mecânico na África para consertar a roda do carro? E de repente vem um carinha lá, montado numa, tipo uma Shinerai, uma cinquentinha, com outro na garupa. Aí ele parou assim, o que aconteceu? Ele fez assim. Aí tinha um pastor conosco, africano, que falava a língua, né? Tem a Sena e o Tsena. São mais de 50 dialetos. Aí ele falou assim, ele falou para esperar um pouco. Esse um pouco virou 1h30, 2 horas. Aí volta ele, com um sorriso. Aquele sorriso assim maravilhoso do africano, que dente branquinho assim, todo feliz. Eu falei assim, aí ele falou assim, ele vai arrumar o seu carro. Aí ele tirou o cubo, colocou o cubo novo, montou a roda. Aí estava o apóstolo Mauri do lado. Quanto que é o serviço? Tipo assim, 500. Aí ele deu 1.000. Porque, não tinha. E ele falou assim, como é que você chama? Ele falou, meu nome é Davi, que derrotou gigantes. Que derrotou gigantes. Que derrota gigantes aqui na África. Ele vê se tá bom, engata o carro, vê se tá andando. Aí ele saiu com a motinha assim, irmão, sumiu. Irmãos, se a gente ficasse naquele período ali, à noite, com um monte de muzungo. O que é muzungo? Gente branca. Porque à noite, os caras que andam na noite são sanguinários, fora os animais. A gente seria morto ou pelo alguma onça, algum animal selvagem, elefante, enfim. Ou pelos ladrões que ficam no meio dos matos, eles só saem de noite e ficam na beira da estrada. Salteadores. Quando eu vi aquilo, irmão, quando eu vi que a gente ia dormir lá, e a minha preocupação não era eu, era a Raquel e a enfermeira Priscila e a esposa do apóstolo. 3 mulheres brancas. Os caras ficam malucos como gente branca. Você não tem noção. É sodomia, é um negócio terrível, maligno. E quando eu vejo que Deus foi lá e mandou alguém e nos socorreu, e aí a gente descobriu que a loja que vendia essa peça, a mais próxima, era 19 horas de carro. Foi Deus ou não foi? Então tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que a força humana não explica. Tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida esse ano, que já começou, que você não tem noção. Pode observar, o teu espírito esse ano está diferente, sim ou não? Você está diferente. Já reparou nisso, não? Você está diferente. Aquilo que te importava não está te importando tanto. Você está mais despachado com as coisas. Parece que as coisas estão resolvendo mais rápido. Por quê? Porque 2025 falando de repente para você, como foi para mim, muito sofrido, sangramos muito. Agora 26 veio e Deus falou, o muro vai cair.
o impedimento vai sair, os avanços vão acontecer. E você está pronto, porque você foi forjado o ano passado. Então a palavra vem com a sua condição espiritual. Então hoje receba. E esse vai ser um ano que Deus, até o final deste ano, fará coisas tão lindas na sua vida. Simplesmente pelo teu posicionamento. Qual é o teu posicionamento? Josué 24:14. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A coisa mais maravilhosa é Deus ver que na sua vida também financeira, Ele tem acesso para te abençoar também. A melhor coisa para Deus e no mundo espiritual é ver que você tem uma aliança no mundo espiritual, na sua vida financeira. E agora é a hora de você praticar valores, posicionamentos, praticar valores, praticar, entregando uma semente. Fica de pé, pega esse envelope que eu quero orar por você. Amém? Irmãos, a pessoa que cuida desse prédio, a gente conversou com ela, ela aumentou o valor do aluguel, mas só em novembro. E o valor do aumento foi 0,01%. Eu falei, mas você tem certeza que você está... É isso mesmo. Agora por quê? Porque a gente é fiel, irmãos. E o nosso Deus cuida da gente, amém, irmãos? Isso aqui na região não existe. Pelo aquecimento imobiliário, a pessoa dobrava, triplicava. É porque a gente é fiel. Porque a gente dá testemunho. A gente dá testemunho na vizinhança. A gente dá testemunho na frente. A gente dá testemunho. A gente não é uma igreja de mau testemunhos. A gente é fiel ao Senhor. A gente preza a palavra. Deus nos beneficia. Seja assim na sua vida. Levante seu envelope que eu quero orar por você. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus pela notícia. Oh, dá licença. Amém? Senhor, eu quero consagrar a oferta na tua casa. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo atue de forma tão especial na vida deles, que eles possam entender o quanto o Senhor, Deus é bom. Pai, eu consagro a oferta, o dízimo na tua casa, e que a semente, Senhor, seja a semente que multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção, a Tua vitória. Que o Teu nome seja glorificado e que o Teu Espírito Santo atue de forma especial. Nós oramos e abençoamos a Tua casa, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir amém? Diga amém. Irmãos, depois do final do culto eu vou ter uma reunião com a presbítera Cleide e o Robinho. Nós vamos ter o nosso arraial no meio do ano, viu, irmãos? A gente já vai estar já se organizando para a gente não ter problema nenhum de falta de nada. Mas Deus vai nos suprir, amém? Entrega a sua oferta ao Senhor, na parede o QR Code, na tela o Pix, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Domingo a palavra do Senhor para a tua vida, eu creio que Deus vai nos dar uma palavra muito especial, tenho certeza nisso, e vai ser um dia muito especial para nós, amém? Levante a sua mão para o alto e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Tem cantina lá, viu? Deus abençoe, paz.